Paz, povo de Deus! Então estamos aqui mais uma vez para engrandecer o nome do Senhor. Estamos aqui para mais um vídeo da palavra hoje. Então, o vídeo do livro Em Busca de Esperança, né? Já esse vai ser um pouquinho do capítulo 1, parte 3 e começar o capítulo 2 então. Já quero convidar você a se inscrever no canal, ativar as notificações para toda segunda-feira às 7h30 da manhã. Você está recebendo esse vídeo sobre o fato de onde viemos, para onde vamos, o que temos que fazer aqui. É o que nós estamos trabalhando, né, nesse vídeo. Então, vamos para a continuação do livro. Amém? Os anjos leais choraram ao ouvir as palavras de Satanás e sua exaltada arrogância. Deus declarou que os rebeldes não mais podiam permanecer no céu. Seu estado nobre e feliz tinha sido conservado sob a condição de obediência às leis que Deus dera para governar os mais diversos seres criados. Mas nenhuma provisão tinha sido feita para salvar os que se aventurassem a transgredir essas normas. Então Satanás se tornou mais ousado em sua rebelião e expressou seu desprezo à lei do Criador. Declarou que os anjos não precisavam de normas, que deviam ser livres para seguir a própria vontade, a qual os guiaria sempre retamente. Declarou que a lei divina era uma restrição à liberdade e que a abolição dessa lei era um dos grandes objetivos da posição que havia assumido. Ele acreditava que a condição dos anjos precisava de aperfeiçoamento, mas Deus não pensava assim, pois criara a lei e a ordem e as exaltará como a si mesmo. A felicidade de todos os anjos dependia de perfeita obediência às leis divinas. Cada um tinha um trabalho especificamente designado e antes da rebelião de Satanás havia ordem, perfeição e ação harmoniosa no céu. Então houve guerra no céu. O Filho de Deus, o Príncipe Celestial e seus anjos leais se empenharam em um conflito contra o grande rebelde e como aqueles que haviam se unido a ele. Cristo e os anjos fiéis prevaleceram e Satanás e seus simpatizantes foram expulsos do céu. Todo o exército celestial reconheceu e adorou o Deus da justiça. Nenhum traço de rebelião foi deixado no céu. Tudo voltou à paz e à harmonia de antes. Os anjos do céu lamentaram o destino daqueles que foram seus companheiros de felicidade e alegria. Sua perda foi sentida no céu. O Pai consolou o Filho com respeito à execução imediata de seu propósito de criar o ser humano para habitar a terra. A princípio, este seria submetido a um teste, a fim de ser verificada sua lealdade, para então ser deixado eternamente fora de perigo. Se ele suportasse o teste com o qual Deus considerava apropriado prová-lo, com o tempo chegaria a ser igual aos anjos, teria o favor de Deus, podendo conversar com os anjos. Deus não achou conveniente criar o ser humano destituídos de livre-arbítrio.
Então, terminamos o capítulo 1. E o que nós entendemos do capítulo 1? Vamos fazer um breve resumo. O que foi o capítulo 1? Aqui nós conhecemos que Deus, no princípio, tinha todos os anjos ao redor dele. Satanás era um dos anjos mais preferidos de Deus. Mas Deus, ele criou Jesus, isso tudo em espírito. Não havia humanidade nem a terra, tudo em espírito. Deus criou a Jesus para comandar o reino dos céus, como se fosse um capataz. Então, Satanás ficou com ciúmes de Jesus com Deus, que Deus, além de dar esse cargo a Satanás, ele deu a Jesus. Satanás ficou muito, ele foi ciumento no caso, né? Ele ficou com muita inveja disso e criou um rebuliço no céu. Ele pegou e criou então uma rebelião contra Deus e foi expulso do céu com os anjos, que ele colocou as coisas na cabeça dos anjos para que seguissem ele. Então Deus o puniu, né? Puniu ele e os anjos que estavam junto a ele. E Deus, aqui nós vamos ver que ele criou o ser humano para que o adorasse. Então vamos entrar no capítulo 2, o princípio. Toda a divindade esteve empenhada na obra grandiosa e poderosa planejada a criação do mundo. A terra saiu das mãos do Criador, extraordinariamente bela. Havia montanhas, colinas e planícies encordadas por rios e lagos. A terra não era uma extensa planície. A monotonia do cenário era quebrada por montanhas e colinas não altas e abruptas como são as de hoje, mas de forma regulares e belas. As rochas altas e expostas não podiam ser vistas sobre ela. Estavam debaixo da superfície, como se fossem uma estrutura para a terra. As águas foram distribuídas regularmente. Montanhas, colinas e belíssimas planícies eram adornadas com plantas e flores. Isso aqui quando Jesus começou a criar a terra. Bem como com grandes e majestosas árvores de toda a espécie, maiores e mais belas do que são hoje. O ar era puro e saudável, e a terra parecia um nobre palácio. Os anjos se deleitavam e se alegravam com as maravilhosas obras de Deus. Depois que a terra foi criada com a vida animal, o Pai e o Filho concluíram o propósito, definindo antes da queda de Satanás de criação da terra e de cada ser vivente sobre ela. Então Deus disse ao Filho: façamos ao homem a nossa imagem. Gênesis 1:26. Ao sair das mãos do Criador, Adão era de grande estatura e bela simetria. Tinha mais de 2 vezes a altura das pessoas que agora vivem na terra e era bem proporcional. Suas feições eram perfeitas e belas. A pele de seu rosto não era branca nem pálida, mas rosada, irradiando uma tonalidade saudável. Eva não era tão alta quanto Adão. Sua cabeça ficava um pouco acima dos ombros dele. Ela também era sublime, de perfeita simetria e muito bela. Esse casal sem pecado não usava roupas, estavam revestidos de luz e glória, assim como os anjos.
enquanto viveram em obediência a Deus. Essa veste de luz os envolvia, embora todas as coisas que Deus criou fossem belas e perfeitas e aparentemente nada faltasse sobre a terra criada. Para fazer Adão e Eva felizes, ele ainda manifestou seu grande amor, plantando para eles um maravilhoso jardim. Eles deviam ocupar uma parte do tempo com a tarefa prazerosa de cuidar o jardim, e a outra para receber visita dos anjos, ouvir suas instruções e estar em feliz meditação. Seu trabalho não seria cansativo, mas prazeroso e revigorante. Aquele belo jardim devia ser o lar deles. No jardim, o Senhor colocou árvores de toda a variedade para suprimento e beleza. Havia árvores carregadas de fruto exuberantes e de fragrâncias agradáveis, belos aos olhos e agradáveis ao paladar. Designados por Deus para ser alimento de ambos, havia deleitosas vinhas que cresciam verticalmente, carregadas com seus frutos diferentes de qualquer coisa que o ser humano tem visto desde a queda. Os frutos eram bem grandes e de coloração diversa, alguns quase pretos, outros de cor púrpura, vermelhos, rosados e verdes claros. Esses, chamados de uvas, eles não se espalhavam pelo chão, embora não fossem escorados por grades, mas o peso dos frutos os curvava para baixo. A prazerosa tarefa de Adão e Eva era moldar em belos caramachões os ramos das videiras, formando moradias e belezas naturais, de árvores vivas e folhagens carregadas de frutos de aromas agradáveis. A terra era coberta de uma bela vegetação, na qual milhares de flores perfumadas de toda a variedade cresciam em abundância. Todas as coisas eram de bom gosto e esplendidamente dispostas. No meio do jardim estava a árvore da vida, a qual superava a glória de todas as outras árvores. Seu fruto era semelhante a maçã de ouro e prata, e destinavam-se a perpetuar a vida. As folhas continham propriedades medicinais. Amém? Então esse vídeo ele é um pouquinho mais longo, fica por aqui. Nós terminamos o capítulo 1, agora começamos o capítulo 2 e estou muito feliz por você estar aqui. Então aqui a gente viu como Adão e Eva eram no Éden, como o jardim do Éden era. Claro que nós não vamos ter imagem, mas nós vamos produzir na nossa cabeça. Então quero convidar você a segunda-feira que vem, nós estar aqui juntos para nós ler o tópico O Primeiro Casal no Éden. Eu quero convidar você a se inscrever, ativar as notificações para que você receba os vídeos toda segunda às 7h30 e não perca nenhum. Por quê? Porque isso aqui vai ser um verdadeiro abrir de olhos na nossa vida. Amém? Você que crê, venha e participe comigo para nós cada vez mais crescer em entendimento e fé. Amém? Então, esse vídeo chega ao final por aqui. Até segunda-feira às 7h30 da manhã com a série Em Busca de Esperança.